meu querido, minha querida. Quero deixar para você uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 6, verso 60, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te fazer um convite nesse momento, para que você venha seguir Jesus. Mas eu quero que você entenda algo. Quando você é convidado para seguir Jesus, o convite é feito por sua causa, e não porque Deus precisa de você. Você com certeza conhece o apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, João, que foram grandes homens de Deus. Porém aqui nós vemos nesse momento que por causa do discurso de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Muitos voltaram atrás e não acompanhavam mais Jesus. O Evangelho não parou por causa deles, o Evangelho continuou. Jesus cumpriu seu ministério, Jesus morreu na cruz, ressuscitou e deixou a igreja. A igreja com os 12 apóstolos e com muitos outros estourou, cresceu. O Império Romano não conseguiu destruir a igreja e já 2000 anos se passaram e ninguém consegue parar a igreja. Mas eu quero que você reflita nesse momento o que aconteceu com esses discípulos que abandonaram Jesus. Onde estão agora, neste momento, esses homens que abandonaram Jesus? Será que estão arrependidos nesse momento, sofrendo o castigo do juízo de Deus? Saiba que quando você é convidado a seguir Jesus, é para que você seja salvo. Você precisa do Evangelho, eu preciso do Evangelho, Deus não precisa de nós. Deus continua sendo Deus sem mim, sem você. O Evangelho continua sendo pregado sem mim, sem você. Deus não precisa de nós, Deus não depende de nós. O mundo não gira em torno de nós. O mundo continuará lá. Se eu e você morrermos agora, a vida vai continuar. O mundo continua. Mas já parou para pensar o que seria de mim e de você sem o Evangelho? Onde você estaria agora? Onde estaria a tua família? O que seria de mim e de você sem a maravilhosa graça do nosso Deus? Sem a bondade desse Deus? Sem a misericórdia desse Deus, que são as causas de não sermos consumidos e que se renovam a cada manhã? Onde estaremos se não fosse a graça do Evangelho que nos alcançou, miseráveis pecadores, distantes de Deus, indo para o inferno, e o Evangelho nos alcançou? O Evangelho é tudo para nós. Nós precisamos desse Evangelho. O Evangelho não precisa de você, Deus não precisa de você. Quando Deus te chama é um privilégio, é porque Ele te ama, é porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O privilégio de ser convidado ao Evangelho é para você, não que o Evangelho, Deus, precise de você. Por isso venha para o Evangelho, siga Jesus, porque eu termino com a pergunta de Pedro para Jesus certa vez: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus disse: 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Venha para Jesus, venha para ter vida com abundância e a vida eterna no porvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.